Abra a palavra do Senhor comigo no livro de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 16. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, nós vamos ler alguns versículos, vamos meditar em alguns versículos, para que Deus possa continuar falando conosco nesse lugar. 1 Samuel capítulo 16, quem achou diz amém, quem não achou diz misericórdia. 1 Samuel 16, diz assim a palavra do Senhor, versículo 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém Samuel disse: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadebe e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. E assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a Ramá. Amém? Uma das coisas mais lindas que você percebe quando você lê esse trecho da palavra do Senhor é a percepção da maneira linda como Deus faz as suas escolhas, como Deus separa, como Deus escolhe, como Deus levanta, como Deus unge e como Deus capacita. E uma das coisas mais nítidas que você percebe é que a perspectiva de Deus nunca é e nunca vai ser a perspectiva humana. Na palavra do Senhor, no livro de Isaías, no capítulo 55, a partir do verso 8, Deus declara que os nossos pensamentos não são os pensamentos dele, que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Diga para quem está do teu lado: Deus não pensa igual você pensa. Por favor, não me leve a mal, querido. Eu não quero de maneira alguma desmerecer ou desmotivar as tuas convicções, os teus pensamentos, as tuas ideologias, mas o que eu quero que você compreenda é que Deus não pensa como o ser humano
pensa. Deus não olha como o ser humano olha. Nós muitas vezes, e você se lembra da mensagem que eu preguei no domingo aqui, movido pelo Espírito de Deus, que um momento, quando nós estamos na presença de Deus, não significa... Gente, eu preguei domingo. Não significa... Diga para quem está do teu lado, nada, irmão. Não significa nada. Quando você está na presença de Deus, um instante, as circunstâncias que te cercam, o momento que você está vivendo, se você está em Deus, para Deus aquele momento é um momento transitório, é um momento passageiro. Deus vai mudá-lo, Deus vai transformá-lo. Então, se eu estou em Deus, vou ter que pregar de novo, como eu preguei domingo, para você lembrar. Se eu estou em Deus, o momento não é referência para mim me posicionar, porque eu sei que o momento vai passar, o momento da luta vai passar, o momento da dificuldade vai passar, é só um momento. Mas quando eu não estou em Deus, um momento pode mudar totalmente uma eternidade inteira. Porque se eu não estou em Deus, eu poderei tomar decisões, fazer escolhas baseadas pelo momento. Judas, por um momento em que a avareza dele falou mais alto, ele perdeu a salvação. O jovem rico, por um momento em que ele olhou mais para o valor das posses financeiras que ele tinha do que para o convite que Jesus fez, ele perdeu a salvação. Então, se eu estou em Deus, um momento não significa nada. Mas se eu não estou em Deus, um momento, um instante, pode mudar a minha eternidade. O que eu quero que você compreenda é que Deus pensa diferente. Voltando para o texto de hoje, Deus, a maneira dele olhar é completamente diferente. Na palavra do Senhor, no livro de Gálatas, no capítulo 2, o apóstolo Paulo que diz que Deus não olha e nem se atenta para a aparência do homem. Deus, ele olha o nosso coração. Uma das coisas que eu sempre digo para o ministério de louvor, quando a gente vai começar a cantar, eu digo isso desde quando Deus me levantou para liderar ministérios de música. Eu sempre digo, eu falo, olha, você quer que Deus venha aqui? Mostra o teu coração para Ele. Se Ele perceber que o teu coração anseia a presença dEle, mais do que tudo, aí Ele vem. Você viu os momentos que nós vivemos aqui? No momento do louvor? A presença de Deus veio aqui. Diga para quem está do teu lado, porque o teu coração desejou Ele. Deus olha o coração. E quando Deus foi escolher alguém para ocupar o reino de Israel no lugar de Saul, Deus enviou Samuel à casa de um homem chamado Jessé, que tinha inúmeros filhos, mas Deus já havia escolhido um para ocupar o lugar de honra, o lugar que Deus havia preparado. E o maravilhoso e o incrível é que quando nós nos esquecemos da maneira como Deus vê as coisas, nós muitas vezes nos esquecemos de consultá-lo, de ouvir a opinião dele, de ouvir a voz dele, o direcionamento dele. E isso aconteceu até com o profeta que Deus enviou. Eu estou falando de Samuel. Quando Samuel chegou na casa de Jessé, o primeiro filho que apareceu de Jessé era um camarada bonito, de uma aparência formosa, era um cara bem definido fisicamente, devia malhar muito na academia, era forte, era alguém assim de uma aparência, devia ter cabelos ondulados, nada a ver com os meus cabelos, amém? Mas devia ser alguém bonito, porque ele chamou a atenção de Samuel. Samuel, quando viu ele entrar, disse assim: é esse? Não, tem que ser esse. Olha a aparência dele. Não, só pode ser esse. Bem vestido, bem bonito, barba feita. Ele devia usar um perfume. Fala para mim um perfume caro aí, um perfume importado. Fala aí, gente. Vamos, gente, fala. Ferrari Black, um Animale. Deveria estar usando, sabe? Eu estou conjecturando para você entender que a aparência muitas vezes chama a atenção.
Mas aquilo que os nossos olhos humanos veem, nunca pode ser referência para o nosso posicionamento, nem para a tomada de decisões e nem para que nós assumamos escolhas. Diga para quem está do teu lado: pela aparência não, irmão. Pela aparência não. Se você olhar esse lugar aqui, aparentemente você vê, é um lugar comum, né? Mas não é. Esse lugar é chamado a casa de Deus. Esse lugar é um lugar onde a presença de Deus se manifesta. Aqui nesse lugar já foram operados inúmeros milagres. E diga para quem está do teu lado: ó, você não imagina o que Deus vai fazer aqui ainda. Fala aí, profetiza aí. Você não imagina o que Deus vai fazer aqui ainda, irmão. Nós já contamos inúmeros testemunhos aqui, mas, irmão, o que Deus vai trazer para o nosso meio. Mas quando a gente olha assim pela aparência, a gente pode até achar, será? Será? Samuel se impressionou quando viu o rapaz entrar. O rapaz entrou, Samuel falou: é esse. E aí, eu vou usar a linguagem que a gente usa lá em Minas Gerais. De uma certa forma, Deus, ele deu um pito. Lá em Minas Gerais é assim, quando o pai e a mãe vai chamar a atenção do filho, lá fala assim: ah, tá vendo? Tomou um pito, né? Tomou um pito, quer dizer, tomou uma dura, foi chamada a atenção. Deus, de uma certa forma, ele chamou a atenção de Samuel e disse assim para Samuel: Samuel, não olha para a aparência dele, não olha para a altura, não olha para a beleza física dele, porque eu o rejeitei. Por que Deus o rejeitou, gente? Por que Deus o rejeitou? Por que na sequência, à medida que os outros filhos de Jessé foram se apresentando, Deus foi rejeitando um por um? Mas primeiro Deus deu uma chamada de atenção em Samuel. Falou assim: Samuel, não olha para a altura, nem para a aparência, nem para a beleza física. Não se impressiona com isso. Deus fala assim: porque eu o rejeitei. Aí Deus vai falar um motivo. Deus fala assim: porque eu, o Senhor, não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, mas eu olho o coração. Deus olhou o coração de cada um dos filhos de Jessé e viu que o coração deles não tinha algo que realmente Deus estava procurando para colocá-los em uma posição de honra. Escuta o que eu vou te falar. Uma das coisas que Deus sempre faz, antes de levantar alguém e estabelecê-lo em posições específicas, Deus sempre vai olhar e sempre vai sondar o que está no coração. O que está no coração. O olhar de Deus, a avaliação de Deus é diferente da avaliação do ser humano. É por isso que você vê Deus escolhendo muitas vezes pessoas que aos olhos da sociedade não têm nenhuma qualificação, não tem nada de interessante, de bonito. Por isso que Deus usou um homem iletrado, analfabeto, semi-analfabeto, para ganhar cerca de 5.000 almas sobre a face da terra. Um pescador, um camarada que não tinha nem... Eu não estou fazendo apologia à ignorância, por favor. Não distorça o que eu estou falando, por favor. Eu não estou dizendo com isso que seja errado você estudar, você se formar, você fazer uma bela de uma faculdade. Não estou dizendo isso. Isso é bênção, é benefício. Deus quer que você faça isso até para usar o conhecimento que você vai adquirir para implantar e ajudar no reino dele. Mas eu estou dizendo para você que isso não é referência para Deus. Você pode estudar, pode se formar, você pode ter todas as qualificações humanas, mas a principal avaliação de Deus vai ser pela disposição do teu coração. Pergunta para quem está do teu lado: há disposição no teu coração? Pergunta aí. Disposição do que, pastor? Você já vai entender. Você já vai entender. Porque todos os filhos de Jessé foram passando. E eu imagino a cara do profeta, gente, na hora que Deus deu um pito nele, na hora que Deus chamou a atenção dele. Bispo, Deus já fez isso com o senhor? Ixi, várias vezes. Porque nós somos seres humanos. Pode acontecer. Pode acontecer muitas vezes de nós nos impressionarmos, ou em determinados momentos, até sermos levados a querermos nos mover
por aquilo que estamos vendo, pela aparência. Mas é nesse momento que Deus vem e se manifesta com a revelação perfeita da vontade dele, irmão. Porque por Samuel, ele teria levantado o primeiro que estava ali. Pela vontade do coração dele, pelo impressionismo dos olhos dele, ele diria assim: eu vou ungir esse aqui. Só que Deus diga para quem está do teu lado: Deus ama você. Fala aí, fala: Deus ama você. É por isso que antes de qualquer posicionamento, Deus vai falar com você. Sempre, 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 sempre haverá uma palavra de Deus para a tua vida. Em todas as circunstâncias, em todas as situações, sempre haverá uma palavra de Deus para a tua vida. Uma palavra de aconselhamento, de orientação, de direcionamento, de posicionamento. Uma palavra muitas vezes de exortação quando for preciso. Uma palavra de correção quando for preciso. Mas sempre vai haver uma palavra de Deus antes do seu posicionamento. Ele vai lançá-la no teu coração. Mas entenda uma coisa: quando você ouve o que Deus fala, a palavra do Senhor fala que o Espírito Santo convence, mas Ele nunca vai forçar você a assumir um posicionamento. Eu ainda não achei na Bíblia qualquer referência que diga que o Espírito Santo nos convença e nos obrigue a assumirmos uma posição. Diga para quem está do teu lado: a decisão é sua, querido. A escolha é tua. Deus falou ao profeta e ele aprendeu. Ele tomou um pito de Deus e aí ele aprendeu. Porque no primeiro que ele viu, ele se impressionou. E Deus falou assim: olha, eu rejeitei esse aí. Aí os outros, você pode ver que é só, irmão, lê o texto, irmão. Você tem que ler o texto e fazer inferência. O que significa? Você tem que analisar o texto, se colocar dentro do texto. Não leia a Bíblia assim, não. Leia a Bíblia pausadamente, com calma, respeitando ponto, vírgula, acentuar. Leia com tranquilidade, não tenha pressa. Leia, eu vou ler a Bíblia assim, às vezes eu passo uma semana em um versículo só. Uma semana. Aí eu leio, eu releio, eu leio de ponta cabeça, de trás para frente. Eu leio, sabe, para você sugar. É como aquele processo que o animal, que a vaca, que o boi faz quando ele come o capim. Como é que chama? Ruminar. Não me leve a mal, por favor. Pastor, está chamando eu de boi, de vaca? Não, não é isso não, querido. É só um exemplo. Mas é ruminar. O animal, ele pega o capim, ele mastiga, aí ele leva até um determinado ponto do estômago, depois ele volta. É um processo meio nojentinho, mas é um processo de ruminação. Ele rumina, aí vai. Faça isso com a Bíblia. Leia, releia. O texto fala que o primeiro que entrou, ele se impressionou. Mas a partir do segundo em diante, ele começa a falar assim, ó: o Senhor rejeitou. Ele já usa aquilo que foi gerado nele como disposição de escolher segundo a ótica de Deus. O primeiro, ele quis tomar a decisão por conta própria. O segundo em diante, ele começa a falar assim, ó: Deus não quer esse aí. Porque com certeza no espírito dele, no coração dele, ele falava assim: Deus, eu errei no primeiro, então agora o Senhor fala comigo. É esse aí? Não. E esse? Não. E esse? Não. Você está entendendo o que Deus está falando? Que Deus precisa ter essa primazia em relação a falar no nosso coração. Porque Deus compreende quando muitas vezes eu e você, antes de conhecê-lo, tomávamos decisões e assumíamos posicionamentos movidos por aquilo que nossos olhos naturais viam. Mas depois que eu e você conhecemos a Jesus, isso não pode acontecer mais, irmão. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17,
A Bíblia fala que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, o tempo que nós não conhecíamos a Deus, mas agora nós conhecemos o Senhor. O profeta começou a falar, não, Deus rejeitou esse. Aí, irmão, eu já vou terminar. Aí eu começo a vasculhar mais profundamente a história para compreender. Por que Deus rejeitou os filhos de Jessé? Porque Deus olha o coração. Mas o que é que Deus não encontrou no coração dos irmãos de Davi e encontrou no coração dele? Diga para quem está do teu lado, a chave da palavra vem agora, irmão. Agora. O que é que Deus encontrou no coração de Davi? Porque Samuel, movido pelo Espírito de Deus, perguntou assim, Jessé, acabaram os seus filhos? Jessé falou assim, não, ainda tem um. Mas eu vou conjecturar, isso é pensamento by Bispo Luiz Carlos. Isso é pensamento meu. Eu imagino que Jessé pode ter pensado assim, tem mais um, mas ele não é tão importante. Ele não ocupa nenhum lugar de destaque na minha família. Ele nem está aqui com os outros irmãos. Ele está lá atrás das malhadas. Escuta o que eu estou te falando, querido. Quando Deus quer escolher alguém, não importa o lugar aonde você está, nem quem você é aos olhos da sociedade humana. Se Deus escolheu, Ele tira você de onde você estiver. Ele atrai você de onde você estiver. Ele pega você nos lugares aonde ninguém acredita que você pode ser tirado de lá. E a escolha de Deus é diferente, querido. A maneira dele escolher, e eu digo isso a respeito da minha vida, eu nunca imaginava que um dia eu ia estar diante de pessoas falando a respeito de Deus. Nunca imaginava que eu ia um dia cantar em ministério de louvor. Eu nunca imaginava, sabe? Não tinha a menor noção, eu era tímido, eu morria de vergonha de tudo, sabe? Quando chegava a visita em casa, eu corria, quando eu era pequenininho, e enfiava debaixo da cama com vergonha. E eu ainda sou tímido. Eu sou muito tímido em relação às outras coisas. Eu sou muito ousado quando eu estou aqui tomado por Deus. Aí eu sou ousado. Mas em relação às coisas naturais, eu sou bem tímido. Mas não tem jeito, irmão. Quando Deus escolhe, e quando você se dispõe, como Davi se dispôs, Deus levanta você, Deus capacita você, e Deus não depende de circunstâncias, Deus não precisa de situações favoráveis. Na palavra do Senhor, no livro de Isaías, no capítulo 43, no verso 13, Deus diz assim, a última parte do versículo, Ele diz assim, agindo eu, quem impedirá? Quando Deus escolhe, meu irmão, Ele não precisa de recursos favoráveis para agir. Ele é Deus. Samuel perguntou, tem mais um filho? Tem, está lá atrás das malhadas. Pois enquanto ele não chegar aqui, nós não vamos nos assentar à mesa. Quando Davi chegou, e eu imagino que Davi chegou todo sujo, todo cheio de lama, todo cheio de cocô de ovelha, todo fedido. Davi chegou, e quando ele chegou, que ele entrou, que ele colocou os pés na porta, Deus falou assim para Samuel, é ele, pega o vaso e unge ele, Deus falou assim, unge ele na presença de todos os irmãos. Escuta o que eu estou falando para você e é profético. Quando Deus escolhe a tua vida e encontra no teu coração aquilo que Ele procura, Ele vai levar você e vai te colocar numa posição onde todo mundo vai ver. Não é para você se engrandecer não, mas é para que todos vejam e saibam que Deus é quem escolheu e foi Ele que te levou e te colocou aonde Ele quer, irmão. Deus faz isso. Para que você tenha uma ideia,
Eu vou terminar. O que é que Deus encontrou no coração desse moço, que não encontrou no coração dos irmãos dele? Para terminar, deixa marcado aí em 1 Samuel 16, deixa marcado aí, que nós vamos voltar aí. E abre comigo, deixa marcado aí como eu vou marcar aqui, eu já vou terminar. E abre comigo lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13. Abre lá comigo. Atos capítulo 13, versículo 22. Olha o que Deus achou. E olha o que Jeová está procurando. Se Ele está procurando no teu coração, tomara que Ele encontre isso. Porque se Ele encontrar, irmão, Ele vai levar você a viver experiências muito maiores do que você está imaginando. Atos 13, 22 diz assim: e quando esse foi retirado, está falando do rei Saul, e quando esse foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: olha o que Deus disse, olha por que Deus escolheu Davi, olha o que Deus achou no coração de Davi, que não achou no coração dos seus irmãos. Olha, não é que Deus faz acepção de pessoas, olha o que Deus achou, e é o que Deus procura, é o que chama a atenção de Deus. Olha o que Deus fala: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Deus encontrou no coração de Davi uma disposição ardente e constante de fazer a vontade de Deus, irmão. Mesmo ele sendo rejeitado pelo pai, mesmo sendo descartado pelos irmãos, mesmo sendo colocado em uma posição onde ninguém valorizava, mas Deus achou no coração dele a disposição de fazer a vontade de Deus. Esse é o maior requisito que Deus procura, a disposição de obedecê-lo, de cumprir a vontade dele. Mesmo nos momentos da adversidade, é isso que faz a diferença. É isso que atrai a manifestação de Deus na vida de uma pessoa. É por isso que você vê pessoas passando por situações que humanamente são impossíveis de serem passadas, de serem vivenciadas. O que é que essas pessoas têm de diferente? Elas têm a disposição de continuar fazendo a vontade de Deus, mesmo no meio da adversidade. Por que Sadraque, Mesaque e Abidnego, Daniel capítulo 3, não foram queimados pelo fogo da fornalha? Porque o coração deles amava fazer a vontade de Deus. Por que Daniel, quando foi lançado na cova dos leões, os leões não puderam nem chegar perto dele? Porque Daniel amava fazer a vontade de Deus. Por que Deus escolheu um dos maiores perseguidores da igreja? Encheu ele com o Espírito Santo e fez desse camarada uma referência. Um cara que escreveu quase metade do Novo Testamento. Eu estou falando de quem? Saulo, que depois se tornou Paulo. Deus olhou no coração dele e falou assim: rapaz, esse camarada tem uma disposição que, se o coração dele se converter, ele vai ser um vaso tremendamente usado. E foi realmente. E aí você vai falar assim para mim: pastor, muitas vezes eu até tenho no meu coração a disposição de fazer a vontade de Deus, mas eu não consigo. Pois é, então eu vou mostrar um segredo para você. Volta comigo lá em 1 Samuel capítulo 16. Volta comigo lá, 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Se Deus encontrar no teu coração, sabe por que muitas pessoas não podem ser ajudadas por Deus? Porque elas perdem a motivação de continuar fazendo a vontade do Senhor. Principalmente quando elas passam por adversidades, por lutas, por perseguições. Elas perdem. E aí Deus não pode ajudá-las. Mas se você lê a história bíblica,
Você vai ver que de Gênesis e até Apocalipse, todos os homens e mulheres de Deus, que viveram experiências lindas, que foram ajudados por Deus no meio de situações impossíveis de serem resolvidas, você vai perceber que antes de Deus se manifestar com poder e com força, Deus encontrou no coração deles a disposição de continuar obedecendo. Olha o que o texto fala, e esse camarada aí que o texto fala, veio exatamente para isso. Olha só, segura a criança aí. Atos 16, versículo 13, diz assim: então Samuel tomou o vaso do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. Presta atenção agora. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor, diga para quem está do teu lado assim, ó, o Espírito Santo se apoderou de Davi, e então Samuel se levantou e se foi a Ramá. O Espírito Santo, irmão, no livro de Romanos, no capítulo 8, a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Se você não tem força, o Espírito Santo te ajuda. Você só precisa manter a disposição de continuar fazendo a vontade de Deus. O Espírito Santo veio para isso, para te ajudar, para te ensinar, para ser a força motriz que vai impulsionar você. Mas ele não vai fazer isso se ele não encontrar no teu coração a disposição de obedecer a Deus. Porque se ele fizer isso sem que você esteja disposto, ele tira de você algo chamado livre-arbítrio. A liberdade de decidir e de escolher. Mas quando você diz: Deus, a minha disposição é continuar fazendo a tua vontade, mas eu não tenho forças para isso. Irmão, o Espírito Santo vem e toma você. Você quer ver um exemplo disso? Fica de pé comigo. Fica de pé, eu já vou terminar. Fica de pé. Você quer ver um exemplo clássico disso? Na palavra do Senhor, no livro de Mateus. Livro de Mateus, no capítulo 26. Quando Jesus foi para um lugar e começou a orar ao Pai, um lugar chamado Getsêmani. Jesus começou a suar gotas de sangue. E naquele momento, escuta o que eu estou te falando. Naquele momento, como ser humano, Jesus sentiu todo o peso que viria sobre ele. O peso do meu pecado e do seu pecado. E o peso que estava vindo sobre ele estava se tornando insuportável. Alguém aqui já enfrentou algum problema tão grave que fez você suar sangue? Não, né? Pois é. Só que nesse momento Jesus falou assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Em outras palavras, deixa eu conjecturar para você entender. Jesus estava dizendo assim: Pai, o peso que está vindo sobre mim é muito grande. Humanamente é insuportável. Mas Pai, o que eu mais quero é fazer a tua vontade. Irmão, a Bíblia não fala, mas eu tenho certeza que depois que ele falou assim, o Espírito Santo veio e tomou ele de uma tal maneira, porque logo na hora que os soldados apareceram para prendê-lo, ele saiu do lugar que ele estava orando e se apresentou e disse assim: quem que vocês estão procurando? Os soldados disseram: a Jesus. Ele disse: sou eu. O Espírito Santo deu forças para ele. Diga para quem está do teu lado: com você é a mesma coisa, irmão. Quantas vezes eu oro dessa maneira: Pai, a situação está tão difícil que eu não estou aguentando, mas olha, Deus, eu não quero errar, o que eu quero é fazer a tua vontade.
Meu irmão, é incrível. Nesse instante o Espírito Santo toma conta do ambiente. Se você está na sala, no quarto, no banheiro, onde você estiver, você viveu isso aí lá na empresa, né? O Espírito Santo entra no lugar e aí ele toma você e te sustenta para você se firmar como alguém que ama a vontade de Deus mais do que tudo. Não falha, irmão, não falha, porque Deus é fiel. Deus encontrou Davi por causa da disposição do coração dele. E escuta o que eu estou te falando, presta atenção. A Bíblia não fala, a palavra de Deus não fala, mas eu posso conjecturar, eu posso imaginar. Eu imagino que onde Davi estava, chegou os rumores, as notícias assim: o profeta veio até a casa do teu pai, eles estão lá celebrando o sacrifício, e a notícia que está correndo é que dos teus irmãos, Deus vai levantar um rei. E o que passou no coração de Davi naquele momento? Meu irmão, ele manteve o coração disposto, porque a Bíblia fala que Deus achou ele. Deus achou. A Bíblia fala que Deus correu o olho em todo o coração dos filhos de Jessé e falou: não está aqui. Aí Deus se voltou lá para o campo onde estava Davi e olhou no coração dele e falou assim: achei o que eu estava procurando. Escuta o que eu estou te falando. Nós estamos vivendo dias em que Deus está nos provando como igreja, para ver o que tem no nosso coração. Deus está nos provando. É por isso que nós estamos aqui, mesmo no meio das adversidades. Nós estamos aqui e vamos continuar, porque Deus está olhando o coração. Diga para quem está do teu lado: Ele está olhando para o teu coração. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Perto quero estar. Cante comigo. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há. Cante. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, cante bem forte. Tudo que há em mim, eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se for comparado, cante bem forte. Se comparado ao que ganhei, diga para o Senhor: não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Aleluia, levante as suas mãos, cante para o Senhor agora. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, te louvarei. Cante de novo bem alto para Ele, cante. Te louvarei, não importam as circunstâncias, te adorarei, somente a ti, Jesus. Amém. Com os teus olhos fechados, coloque as duas mãos no teu coração. Escute, com os teus olhos fechados, na presença do Papai, na palavra do Senhor, no livro de Mateus, no capítulo 20, Jesus fala que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos.
Todos os filhos de Jessé foram chamados para participar do sacrifício, mas só Davi foi escolhido. Por quê? Porque Deus faz acepção de pessoas? Não, irmão. Porque Deus olha o coração. Muitas pessoas começaram bem, mas durante a caminhada da fé, deixaram de guardar o coração, deixaram de investir no relacionamento com Deus, deixaram de valorizar a comunhão com o Pai, a palavra de Deus. O desejo de Deus é que todos sejam escolhidos, mas nem todos podem ser. Sabe por quê? Porque quem define essa transformação sou eu. Quando eu decido valorizar a vontade de Deus, aí o Espírito Santo me transforma de chamado em escolhido. Quando eu tomo a decisão de priorizar a vontade de Deus, ainda que isso custe a minha vida, aí o Espírito de Deus, Ele me transforma de chamado em escolhido. Você foi escolhido, meu irmão. Você foi escolhida, minha irmã. Mas guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Encha ele com a presença de Deus. Invista no relacionamento com Deus. Porque isso vai manter você escolhido. E Deus vai poder levar você a ocupar os lugares que Ele preparou para a tua vida. Levante as suas mãos para os céus comigo. Pai, nós te louvamos. Nós te bendizemos, Senhor. Nós te engrandecemos por essa mensagem, por essa palavra clara que fala acerca da maneira como o Senhor escolhe. E Deus, que cada um dos teus filhos e tuas filhas que estão aqui compreendam profundamente essa mensagem e não abram mão da disposição de valorizar a tua vontade, o teu querer, mais do que tudo, Pai, independentemente das circunstâncias, do que tem acontecido. Que haja em nós, Pai, uma disposição constante de valorizar a tua vontade mais do que tudo. Na palavra do Senhor, no livro de Mateus, no capítulo 7, Jesus diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Deus está olhando para o meu coração. Deus está olhando para o teu coração. Aleluia. A minha oração é que Deus encontre em nosso coração todos os dias uma disposição prioritária de valorizar a vontade dEle mais do que tudo. Oh Pai, que assim seja na nossa vida e no nosso viver, por todos os dias até a Tua volta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir a presença de Deus, irmão. Aleluia. Pergunta para quem está do teu lado: Deus falou com você nessa noite, irmão?